boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão ver esse vídeo. Meus irmãos, eu tenho aqui a palavra de Deus que está escrito, a palavra em Mateus, capítulo 28, verso 19. Mas veja o seguinte, quando Deus mostra para nós as coisas, nós temos um parecer. E nesse dia, eu gostaria de botar uma pulga atrás da orelha de vocês nas coisas de Deus. Botar um certo e botar um errado. Como assim? Eu e meu irmão aqui, nós trabalhamos nessa parte de... nós iniciando, os vídeos, os reels, para que possamos mostrar a essência, a verdadeira palavra de Deus, sem pôr e nem tirar nada. Aqui a palavra de Deus fala o seguinte: portanto, ide, ensinais a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi uma palavra que Jesus falou. Mas naquele tempo tinha os que acompanhavam Cristo, os discípulos, e tinha os ouvintes. Como muitas vezes o Senhor Jesus, ele ensinava por parábolas para que não pudesse ser entendido por todos, e em seguida ele explicava aos discípulos a correção. Nesse tempo, antes de Jesus subir ao céu, ele deixou essa palavra escrita. Observemos que os discípulos tinham o Espírito, mais o Espírito Santo de Cristo, porque Cristo estava com eles. No momento que o Senhor subiu ao céu, Jesus não estava com ele. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei para vós o Espírito da verdade, que hoje nós classificamos por Espírito Santo. Vemos que quando o Senhor falou isso, observa que o nosso inimigo, o inimigo que tenta destruir a essência, destruir o amor de Cristo, destruir a palavra de Deus, destruir o nome de Jesus Cristo, ele também creio que estava ali também ouvindo. E nessa parte aí, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele pegou. No que ele pegou, hoje nós, no mundo inteiro, todos os homens que são classificados pastores ou ministros da palavra estão descendo as águas, as irmãos e irmãs, em nome da Trindade. Nós sabemos que Jesus é um só, ele é o único Deus. A palavra de Deus fala que ninguém vem ao Pai se não for por ele mesmo. Então, naquele tempo, quando Jesus falou isso, os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E fica uma pergunta, meus irmãos: cadê a essência, cadê a glória do nome de Jesus? Vamos aqui em Atos, que é uma passagem muito digna, muito chamativa. Atos 2, versículo 37 e 38. Mas se nós pararmos para observar o percurso da leitura, nós sabemos que na festa que houve naquele tempo, na festa dos tabernáculos, foi aonde os discípulos receberam o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Esse Espírito da verdade, eles batizou, ele ensinou a cada um dos discípulos, principalmente ao discípulo principal, que é Pedro.
porque dele é que surgiu a igreja, o evangelho. Mas o inimigo vem torcendo essas palavras, e muitos homens hoje, com conhecimento da palavra, mas negando o nome de Jesus Cristo, desonra o nome do Senhor. E eu vou botar uma pulga na orelha de vocês, e gostaria que cada um de vocês parasse um pouquinho, meditasse qual é o verdadeiro batismo, se é na Trindade ou não. Diz aqui o versículo 37: pois, amém, fizeste conhecido o caminho da vida, com a tua face me encherá de júbilo. Amém? Os irmãos falam, veja o seguinte: e ouvindo eles isso, compungiram em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão do pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, irmão? Veja o seguinte: Pedro, ele contradizeu aquele versículo em Mateus 28, porque o próprio Jesus falou que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui na frente, em Atos, depois do Pentecoste, que Pedro e os demais varões, os demais irmãos, discípulos, receberam o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, por que Pedro desobedeceu a palavra de Deus? Porque o Espírito Santo mostrou a verdadeira essência, mostrou o verdadeiro batismo, o verdadeiro nome. Não é na Trindade, mas é em glória e honra ao nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é difícil, porque a maioria dos homens hoje, os ministros da palavra de Deus, eis prega a Jesus Cristo, eis ora em Jesus Cristo, eis suplica em nome de Jesus Cristo, eis faz tudo de graça em nome de Jesus Cristo. Mas no momento, que é o momento essencial de todos os cristãos, que é descer as águas no batismo, que é a glória a Deus, eis, esquece do nome de Jesus Cristo. Jesus falou: meu nome é sobre todos o nome, e não há outro melhor do que eu. Meus amados e queridos irmãos, fica esse pouquinho de meditação para vocês. Será que nós devemos descer as águas na Trindade e glorificar três deuses, que é o Pai? Não é nome, não é Deus, é um nome, é um símbolo. Filho é igual a nós, é um símbolo. E Espírito Santo, que é o Consolador. Ou devemos glorificar e exaltar, exuberar ao Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, o Espírito da verdade, entra em cada coração, e que os irmãos possam tirar essa pulga e fazer uma meditação nessa palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Amém.